Eu nunca pensei que a minha casa viraria um depósito de caixas de mudança. Mas é nessa fase maluca que eu quero contar para vocês hoje. Olá, eu sou a Amanda e esse aqui vai ser o meu cantinho para contar tudo sobre a minha vida, sobre as minhas descobertas e da minha volta para o Brasil. Então vamos lá. Quem é a Amanda por trás aqui dessa telinha? Para quem não sabe, eu sou mãe de 4 filhos. Atualmente moro nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia, na Filadélfia, e estou regressando para o Brasil depois de 4 anos aqui nos Estados Unidos. Antes de imigrar e tomar a decisão de vir embora para os Estados Unidos, eu era artesã no Brasil. Eu trabalhava com laços e acessórios infantil para menina e eu tinha uma loja dentro de um shopping na minha cidade. Eu tentei entrar nos Estados Unidos legalmente, mas eu não obtive o visto de turista na época. Foi aí que a pandemia veio e eu engravidei do meu filho Jorge. Nesse período, eu já tinha João Miguel e Mirella. Quando o Jorge nasceu, dentro de 3 meses depois, eu decidi do nada vir para os Estados Unidos. Na época, o meu esposo não queria vir. O meu filho estava com apenas 3 meses. E foi aí que ele viu que a minha teimosia ariana. E ele não tinha como falar o contrário, porque eu falei com ele, se ele não viesse, eu viria sozinha. E foi assim que nós decidimos vir para os Estados Unidos. Naquela época, assim, eu estava numa situação financeira razoável. Eu trabalhava, ganhava bem, tinha minha loja, né? Tinha minhas funcionárias. Larguei tudo e vim para cá. Só que a minha mãe, mais louca ainda, largou tudo e veio comigo. Sim, nós viemos para cá através do Caicai. Eu, minha mãe, meu esposo e 3 crianças. Passamos por diversas situações na chegada até aqui, que demorou uma semana. Mas chegamos aqui, fomos muito bem recebidas pelo primo do meu esposo, que na época nos deu, né, uma casa para morar, e assim a gente ficou lá durante 5 meses. Conseguimos uma casa para alugar. Esse ano era de 2021 e nessa época estava vindo muita gente aqui para os Estados Unidos e estava praticamente impossível conseguir alugar casa. E nós conseguimos através de um aplicativo. Eu falo que Deus, ele é perfeito e ele prepara tudo pra gente. Com 1 mês que eu estava dentro dessa casa, eu já tinha todos os meus móveis completos de doação, né? Já estava vivendo bem com os meus filhos, com meu esposo, trabalhando. A minha mãe também trabalhava e eu comecei na faxina, né? Porque todo mundo sabe, a maioria das pessoas que vêm para os Estados Unidos hoje, o serviço inicial é a faxina, que é o house clean. Nós conseguimos nos estabilizar ali com 6 meses de Estados Unidos. A gente já tinha a nossa casa, tínhamos comprado um carrinho barato e graças a Deus a gente estava vivendo uma vida muito tranquila. Foi quando no dia 31 de dezembro de 2021 a nossa vida mudou. A minha mãe, que era uma mulher muito ativa, na época ela estava com 58 anos e ela trabalhava no house clean ainda. E nesse dia ela não tinha trabalhado, não tinha trabalho para ela. E nós estávamos em casa e ela virou para mim e falou que ela não estava legal e que ela estava passando mal. Foi aí que a gente foi pro hospital e lá ela ficou internada por 3 dias. Foi um final de semana, ela passou o ano novo no hospital, 2021 para 2022. E eu lembro como se fosse hoje. Ela foi pro hospital numa quinta-feira, ela ficou sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, eles prepararam ela, né, nesse tempo todo para exames específicos. Quando foi na segunda-feira, o resultado que ela estava com câncer coloretal. O mundo desabou ali. Eu fiquei perdida, eu não sabia o que fazer mediante aquela situação. Nunca tinha passado por nada parecido. Por diversas vezes eu questionava a Deus qual que era o propósito dele na minha vida. Por quê? Naquela época, nós estávamos vivendo bem, tranquilo, e do nada me veio a doença
com a minha mãe. E eles falam que quando tá muito ruim é porque tá perto de melhorar, mas só piorava. Veio a doença da minha mãe, meu filho sendo agredido na escola. Sim, o meu filho sofreu bullying aqui dentro da escola nos Estados Unidos. O meu filho chorava todos os dias para poder ir para a escola. E acarretou, assim, muitos problemas em muito pouco tempo. Eu não pude mais trabalhar no house clean porque eu teria que cuidar da minha mãe. Foi aí que me veio a ideia de começar também a fazer meus lacinhos, acessórios, com a mesma coisa que eu trabalhava no Brasil. E graças a Deus também deu muito certo naquela época. Porque eu não podia, né, sair de casa, eu tinha que ficar com ela, eu tinha que acompanhar ela, porque ela fez uma cirurgia aqui dentro e passou por sessões de quimioterapia. Eu não podia trabalhar fora, só meu marido, né, arcando com as despesas de dentro de casa. Então foi um período muito triste pra gente, mas graças a Deus, quando foi ali nos meados de junho, julho, a minha mãe foi curada. Ela fez todo o tratamento aqui nos Estados Unidos, nós não pagamos nenhum centavo. Até o Uber da minha mãe de ida e vinda ao hospital, o governo pagou tudo para ela e ela foi curada. Só que depois disso ela pediu para ir embora. Por quê? Ela ficou um pouco assim debilitada, não tinha a mesma força mais para trabalhar. Porque a gente sabe que quando a gente está aqui, né, nos Estados Unidos, o trabalho aqui é muito pesado. E o trabalho de house clean é fazer 4, 5 casas por dia e ela já não aguentava mais e ela pediu para ir embora. Foi aí que eu me vi mais uma vez sem chão, né? Porque a gente veio todo mundo para cá e quando ela pediu para ir embora, ela pediu para levar os meus 2 filhos, que é o João Miguel e a Mirella. E foi quando eu me vi num beco sem saída. Por quê? Porque eu também aqui dentro, sozinha com meu esposo e 3 filhos, eu teria que abrir mão do trabalho do house clean, porque babá não compensava pagar para as minhas crianças. Eu tive muita ajuda aqui, né, nesse período que ela teve doente, várias pessoas me ajudaram aqui, inclusive tem uma pessoa em especial que me ajudou muito e não me cobrava para olhar os meus filhos nesse período que eu ia fazer exames com ela, que a gente ia para o médico, e pessoas que me ajudaram aqui realmente. Mas foi muito doloroso, uma época muito dolorosa, mas graças a Deus passou aquele período de doença e já veio esse período de mudança novamente na minha vida, que foi quando os meus filhos foram embora. Na época eu não queria deixar, né, eles irem embora. Eu pensei muito e falei, não vou deixar. E minha mãe perguntou, eu vou, mas, nossa, essas crianças é minha vida, o que eu vou fazer sem esses meninos? Mas eu preciso ir embora, porque se eu ficar aqui eu vou morrer, eu vou entrar numa depressão. E querendo ou não, a gente sabe que inverno aqui é 8 meses, né? Basicamente, e a gente fica preso nesse lugar dentro de casa e passando, né, voltando assim novamente a estabilizar a vida da gente. Muita coisa acontecendo. Naquele momento foi a melhor opção enviar as minhas crianças, porque senão eu não teria a previsão de quando eu iria voltar. E eu realmente queria voltar, depois de tudo, né, que a gente passou aqui. E de todo esse impasse, eu resolvi mandar os meus filhos para o bem deles. Meu filho não estava se adaptando ao colégio, sofreu várias agressões aqui nos Estados Unidos. Mas aí vocês vão me perguntar, mas por que você não entrou com um documento, entrou, né, com alguma coisa? Porque muita gente fala, mas se ele foi agredido, você tem direito a documento, né, no caso ele. E eles também não é filho do meu esposo, né, é filho do meu primeiro casamento e também entraria como um abandono de pai. E naquela época também, a gente estava com muita falta de dinheiro, a gente estava numa estabilidade financeira muito ruim, não tinha aquela estabilidade. E leiga também, a gente chega aqui, a minha cabeça só estava pensando em fazer tudo assim, correndo e conseguir ir embora o mais rápido possível. Eles foram embora, né, no dia 4 de agosto de 2022, exatamente um ano depois que minha mãe chegou nos Estados Unidos. Porque eu entrei primeiro, ela ficou presa um período e depois ela foi solta, né? Exatamente um ano de tudo, os meus filhos foram embora para o Brasil. Desse período para cá, né, eu comecei a trabalhar com cílios e sobrancelha. Eu tinha comprado um carrinho mais velho
e comecei a fazer a domicílio, cílios e sobrancelha. E graças a Deus eu fiz o meu nome muito rápido, sempre lutei, trabalhei para conseguir, né, cuidar dos meus filhos no Brasil e manter a minha despesa aqui. Eu estava trabalhando tanto no house clean como motorista, quanto fazendo cílios e sobrancelha. E eu decidi ir embora, depois de mais ou menos 6 meses que minha mãe tinha ido embora, eu decidi que eu estava trabalhando, juntando um dinheiro ali, que eu iria embora. Só que os nossos planos nem sempre são os planos de Deus, né? Quando faltava pouco tempo ali que eu estava decidida a ir embora, no dia 26 de dezembro de 2023, foi quando eu engravidei. E foi algo assim que eu não estava esperando, né, do meu 4º filho. Foi uma luta, gente. Foi a época que eu mais sofri aqui. Mesmo com a passagem marcada para dezembro, o meu filho naquela época ele já teria nascido, que eu comprei a passagem antes dele nascer. Eu ia embora com ele com 3 meses de vida. E no período da minha gravidez aqui, eu sofri muito. Aconteceu comigo que eu ficava muito sozinha, me sentia muito sozinha. E eu adquiri uma depressão antes do parto. Foi ansiedade, depressão, um síndrome do pânico. Eu realmente fiquei muito mal. Foi um período assim que eu não gosto nem de lembrar, de tão doloroso, porque eu era uma pessoa que completamente saudável, uma pessoa completamente da mente muito boa, e eu me desestabilizei devido a essa gravidez que eu não aceitava, de espécie alguma, eu não aceitava a criança. E a minha mente, assim, de verdade, eu fiquei muito mal, muito mal. Foi um período, assim, de muita luta, porque eu tava indo embora, eu queria ir embora, o meu desejo era só ir embora daqui. E eu tava com a passagem marcada pra ir embora sem nada. Eu ia embora sem comprar nada, gente. Eu não tinha nada no Brasil. Quando eu vim pra cá, eu tinha uma casa e eu dei a minha casa pro coiote pra vir pra cá. Então, eu iria embora pra morar de aluguel. E foi quando Deus falou comigo novamente. E faltando ali pouco tempo para eu poder ir embora, eu decidi que eu iria ficar para comprar uma casa. Mas sabe quando parece que quando você quer muito, muito ir e nada é a favor? Nada. Tudo acontecia contra, sabe? Eu poder ir e sair daqui. Mas graças a Deus, quando foi 3 meses depois que eu decidi que eu iria ficar para conseguir comprar uma casa, eu realmente consegui comprar essa casa. Eu poupei dinheiro. Eu consegui dar uma entrada nessa casa e financiá-la. Mas não era a casa que eu queria, não era a casa dos meus sonhos, porque eu queria realmente criar os meus filhos em um ambiente mais aberto, num ambiente que eles iriam se sentir mais à vontade. Mas era uma casa e ali eu fiquei realmente feliz por estar conquistando aquilo ali num curto período. E eu poderia realmente me organizar agora para poder ir embora. Porque na minha cabeça, gente, depois que eu mandei as minhas crianças, o que eu faço aqui hoje é para ir embora. E eu comprei essa casa, como eu disse, não era a casa que eu queria, mas, né, era o que Deus tinha para me proporcionado. E eu fiquei esperando a documentação dessa casa aqui, mobiliei a minha casa todinha nesse meio período também. E quando foi em janeiro agora desse ano de 2025, Deus me deu uma nova oportunidade de comprar uma nova casa, que era realmente a casa que eu queria. Uma casa ampla, com espaço para os meus filhos brincarem. E graças ao meu bom Deus, e foi assim, inexplicável a compra dessa casa, foi algo assim, divina mesmo. Sabe, eu me vi novamente na doença, eu me vi novamente entrevada numa cama, sem vontade de trabalhar. Entrou aí um novo presidente e as coisas aqui começou a piorar, e eu trabalhando com cílios e sobrancelha, ninguém mais queria, né? Todo mundo tirando os cílios, porque todo mundo atrás de advogado, aquele alvoroço todo. A minha renda caiu mais de 50%. Mas mesmo assim, Deus me deu a oportunidade de comprar essa casa. E ali comecei a reformá-la, porque eu comprei uma casa mais velha e ainda está reformando, porque a construção não tem fim, né? A gente reforma e sempre quer mudar uma coisa, mudar outra. E foi quando eu vim para a internet. Sim, eu entrei nesse mundo de internet, é recente, foi em abril
deste ano que eu estava sem saída dentro da minha casa, sem o que fazer, várias situações acontecendo lá fora, muita gente indo presa e entre outras coisas. Uma amiga me incentivou muito, muito, muito. Amanda, você tem jeito. Vai para a internet, vai para o Instagram, começa a gravar a sua rotina, começa a gravar aí esse processo de mudança, porque eu sempre comprei umas coisinhas ou outras, sabe? Sempre sobrava um dinheirinho, eu tava ali comprando uma panela, eu tava ali comprando um joguinho de prato. Eu comecei a filmar esse diário aí de mudança e foi quando eu explodi na internet. Não foi aquele viralizar todo, mas para mim foi muito porque eu comecei lá de baixo. Nesse curto período de tempo, a minha vida mudou da água pro vinho. Nesse período de vídeos aí, eu fazendo vídeo, chegando mais seguidor, eu comecei a enviar umas caixas para o Brasil e foi aí que despertou mais interesse no meu público lá hoje no meu Instagram, que você também pode me seguir, tá? Aqui o meu Instagram, tá? Espero todos vocês lá. E lá eu posto diariamente ali o diário da minha mudança e também quero compartilhar aqui com vocês, né? Comecei ali e foi onde eu cresci. Quando eu cheguei nos 10 mil seguidores, fui convidada a participar de uma live aqui de um pessoal que faz lives aqui, num grupo de 3 amigos, que faz lives aqui e fica entrevistando pessoas, né, experiências de pessoas que vivem aqui nos Estados Unidos. E foi quando um desses rapazes me falou sobre a afiliação do Walmart e do Amazon, que eu poderia me afiliar, né, nessas redes aí, porque a gente que é muito leiga, a gente chega num lugar que você não sabe o inglês, você acaba que não sabe como você se enturmar ali, de como que você faz para conseguir algo assim. Porque na minha cabeça, eu só conseguia me afiliar se eu tivesse um Social Security, que é o SSN daqui, que é o tipo um CPF no Brasil. Virou aquela chave ali na minha cabeça de eu conseguir me afiliar do Walmart e Amazon. Foi quando eu, sozinha, curiosa, comecei a pesquisar sobre e vi que realmente haveria aquela possibilidade de eu me afiliar no Walmart e Amazon. Claro, com os critérios, né, que a empresa exige ali, que não é nada fácil, é bem burocrático, mas eu consegui essa afiliação porque os meus seguidores queriam link de tudo que eu comprava, e eu comprava a maioria das minhas coisas no Amazon e no Walmart. E eu também fazia lojas daqui, TJ Maxx, Burlington, e eu ficava filmando achadinhos, e sempre com precinho bom, tá? Sempre com coisa barata, porque promoção é comigo mesmo, economizar, não é verdade? Consegui me afiliar e foi onde eu comecei realmente a estourar aí nos meus grupos. Hoje estou indo embora. Agora realmente eu vou embora. Deus soprou muito forte em meu coração. É uma vontade que sempre ardia aqui dentro. E eu vou de encontro aos meus filhos depois de 3 anos e meio longe deles. Eu sonho com isso todos os dias da minha vida, desde quando eles foram embora. Eu estou indo embora agora em dezembro. E estou nesse processo de mudança, estou nessa fase gostosa e ao mesmo tempo muito ansiosa para viver os propósitos de Deus. E graças a Deus eu plantei a minha sementinha e hoje eu estou colhendo os frutos de todo o meu trabalho, do meu suor. Hoje eu sou afiliada do Walmart, Amazon, Target, Macy's e Sam's Club aqui dentro dos Estados Unidos. E já estou afiliada lá no Brasil, na Shopee também. E agora estou montando uma equipe aí de trabalho no Brasil para manter esses grupos e trabalhar de lá, né, do Brasil, ganhando em dólar aqui nos Estados Unidos. E assim, algo que eu nunca imaginei para mim, porque nesse período todo, os cílios, né, foi só caindo de cliente, porque ninguém queria mais, né, fazer devido a como que tava aí essa situação aí desse novo presidente, foi só caindo cliente e acabou que eu também parei de fazer os cílios, dispensei algumas clientes, falei que não dava mais,
porque eu queria me dedicar realmente à internet e veio a reviravolta na minha vida. E graças a Deus hoje eu estou vivendo, né, os propósitos de Deus na minha vida. Só Deus sabe o tanto que eu já chorei, o tanto que minha alma já gritou aqui nesse lugar, de tudo que eu já passei, de tudo que a gente sofreu. E isso aqui que eu tô contando não é nenhum terço, tá? Eu tô resumindo tudo, mas entre outras coisas aqui que eu também não posso expor tudo, né? Várias outras coisas aconteceram na minha vida aqui dentro e não foi fácil, não é fácil. Hoje estou aqui, né, com 2 filhos aqui comigo, que é o Murilo e o Jorge. O Jorge é bem famoso lá no meu Instagram, todo mundo adora o Jorge. E graças a Deus, hoje eu estou colhendo os frutos. Eu tenho só a agradecer às minhas seguidoras que estão comigo lá no Instagram, porque eu sei que elas vão me acompanhar aqui também. E eu agradeço demais, demais a Deus por tudo que eu tenho vivido agora. E eu posso dizer com toda certeza, eu venci. E em breve vou estar postando o meu videozinho aqui para vocês, que é o meu videozinho da chegada ao Brasil. Então, fiquem ligadinhos que em breve vou estar postando aqui para vocês mais sobre isso, tá? Mas enquanto essa data não chega, vou estar mostrando para vocês aqui a minha rotina de trabalho como mãe, os achadinhos, as melhores lojas hoje, para você que quer economizar, tá aí fazendo a sua mudança, tá pensando em ir embora, né? Tá meio perdida. Eu te dou dicas infalíveis, dicas maravilhosas aqui. Espero que você me siga, me acompanhe aqui, porque tem muita coisa legal ainda para acontecer. E quem sabe eu possa te ajudar aí, né, a conseguir comprar suas coisas, né, com o melhor preço. Porque eu fui coroada a rainha dos achados. E juntando tudo que a gente gosta de coisa boa e barata. Então eu tenho certeza que o meu perfil vai te ajudar nesse processo aí de mudança. E esse foi o vlog de hoje. Espero que vocês fiquem, me acompanhem para saber aí, passar comigo, né, todas essas etapas da minha vida. Um beijo!